E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai dar continuação ao conteúdo anterior, que é o tipos de retas. Lá eu falei um pouquinho sobre as retas perpendiculares, que são aquelas que formam, quando se encontram, ângulos de 90 graus. E eu dei o exemplo ainda do plano cartesiano. O plano cartesiano, quando ele tem duas retas, x e y, que a gente pode chamar também de eixo das abscissas e eixo das ordenadas, elas formam entre si ângulos de 90 graus. Como assim, professor? Olha só, eu tenho aqui o meu ponto zero. O meu ponto zero, ele é o encontro entre o eixo x e o eixo y, ou seja, meu eixo horizontal e o meu eixo vertical, certo? Ainda com essas informações, a gente tem o quê? A formação de 4 quadrantes. Como assim quadrantes? Olha só. Quando eu tenho o eixo x e o eixo y e o encontro deles, eu tenho o zero aqui como o meu ponto de partida, certo? Se eu for para minha direita, eu tenho números positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu for para cima, eu tenho números positivos também. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Se eu pegar aqui o eixo 0, o ponto 0, e for para a esquerda, eu tenho números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Se eu for do eixo 0 da minha origem, 0 do meu ponto 0, para baixo, eu tenho números negativos também. 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Lembrando que isso daqui está limitado, ou seja, eles podem continuar. Tá vendo que tem setinhas na ponta? Então, isso quer dizer que ele não tem fim, ok? Então, ele pode ir até o 100, até o 120, depende muito do que o seu exercício está pedindo, certo? Bom, para isso, a gente pode denominar ainda quadrantes. Como assim, professor? Olha só. Dividido isso daqui em 4 partes, eu tenho 4 quadrantes. Como assim, ó? Primeiro quadrante, vou colocar aqui, ó. Primeiro quadrante, quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Isso daqui vai influenciar depois na hora de eu colocar os meus pares ordenados dentro do meu plano cartesiano, certo? Então, olha só. Para eu colocar os meus pontos dentro do plano cartesiano, eu tenho que ter um par ordenado. Esse par ordenado, ele sempre vai ser composto por x, que vai ser onde eu vou colocar no meu eixo x, e o meu y, que eu vou colocar no meu eixo y, ok? E eles sempre vão ser representados por pontos. E lembre lá nas outras aulas que quando a gente representa pontos, a gente está representando pontos com letras maiúsculas, ok? Então, olha só. A gente vai representar esses pontos no plano cartesiano e depois a gente vai denominar qual eixo ou qual quadrante ele está inserido, beleza? Então vamos lá, olha só, eu tenho aqui no ponto A 2 e 1. O 2 equivale ao x, então eu venho aqui no 2 e o x, o y, ele equivale a 1, então eu vou subir uma casa. Aqui é o meu ponto A. Já o B, ele é composto por menos 3, então eu vou no x,
menos 3 e no y 2. Então, eu subo 2. Ó, menos 3, 2. B. Já o C, ele é composto por menos 2. Então, ó, vou no x, menos 2, y 2, menos 2, y 2, menos 2, y 2 aqui. Agora, 3 e menos 3. Então, 3, ó, menos 3 é para baixo. Então, venho aqui e coloco letra D. Já o meu ponto E, ele é 0. Então, o que eu faço agora? Ó, o x, ele é 0. Então, eu venho aqui no 0. E o y, ele é 4. Então, eu vou até o 4 e ele vai estar representado aqui, como ponto E. F. O F, ele é menos 2. E o y, ele é 0. Então, eu coloco ele aqui, como F. Agora, como que eu faço para representar isso nos quadrantes? Vamos lá. O meu par ordenado 2 e 1, ele ficou no primeiro quadrante. Então, eu coloco aqui, primeiro quadrante. O meu ponto B ficou no meu segundo quadrante. O meu ponto C também ficou no meu segundo quadrante. O meu ponto D ficou no quarto quadrante. E o meu ponto E ficou em nenhum quadrante. Como que eu faço isso agora? Eu só coloco que ele ficou, então, no eixo das ordenadas, que é o eixo Y. Então, eixo das ordenadas. E o meu F ficou no eixo das abscissas, que é o eixo X. Certo? Então, pessoal, plano cartesiano é bem tranquilo, bem facinho. A gente não teve nenhum exemplo aqui no terceiro quadrante, mas se eu fosse, por exemplo, ter um exemplo do G, vou colocar aqui para vocês, G, menos 3, menos 3, como que eu representaria ele? Menos 3 é do X, então eu pego aqui, ó, menos 3, e o menos 3 do Y, eu venho aqui para baixo e coloco menos 3. Então, aqui ficaria o meu ponto G. E como que eu representaria ele nos quadrantes? Ele seria do meu terceiro quadrante, certo? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostarem, deixe o like para me ajudar. Se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e até o próximo vídeo.